Capítulo 1. A casa que ainda chorava. Quando o portão de ferro se abriu e eu vi a casa pela primeira vez, senti vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Não porque fosse feia, pelo contrário. Era daquelas casas que a gente só vê em novela. Jardim impecável, fachada clara, janelas enormes. Tudo parecia perfeito, exceto pelo silêncio. Um silêncio perturbador que dava para sentir até do lado de fora. Pesado, como se as paredes tivessem esquecido o som da vida. Parei na entrada, ajeitei a mochila no ombro e conferi o endereço pela terceira vez no celular. Era ali mesmo. Última chance de desistir, Larissa, pensei. Mas quando o dinheiro acaba, o aluguel atrasa e a imobiliária te liga como se você fosse criminosa, você não desiste de nada. Toquei a campainha. A porta se abriu em menos de 10 segundos. Uma senhora baixinha, de cabelos curtos e grisalhos, usando um avental claro, me recebeu com um sorriso tão genuíno que eu quase abracei. "Você deve ser a Larissa", disse ela, com aquela voz acolhedora que parece saída da casa de uma avó. "Eu sou a Lúcia. Pode entrar, querida." Entrei. O hall era enorme, com pé direito alto e cheiro de limpeza. Flores frescas num vaso, tapete macio, luz natural entrando pelas janelas e nenhum som de criança. Estranho, já que eu estava ali para ser babá. "A Alice está no quarto desenhando", Lúcia adiantou, como se tivesse lido meu pensamento. "Uma menina de ouro. Vai gostar de você." Fez uma pausa curta. "O senhor Gustavo pediu para eu mostrar a casa. Ele teve que sair." Senhor Gustavo. O jeito como ela disse o nome não era de medo, era de respeito e de quem conhece bem. Segui Lúcia pelos cômodos. A sala era ampla e clara, com móveis de revista, sofá novinho, estante sem poeira, cozinha aberta e impecável. Tudo tão organizado que parecia mais uma loja do que uma criança de 6 anos. "Eu cuido de tudo aqui", explicou ela, com orgulho. "Comida, compras, limpeza. Você só se preocupa com a pequena." "Nossa, Lúcia, tudo aqui é muito bonito", falei e ela riu. "Me chama só de Lúcia, dona me faz sentir velha." Sentei na bancada quando ela pediu. Ela apoiou as mãos no balcão e me olhou como quem já sabia que podia confiar. "O senhor Gustavo é um ótimo pai. A Alice é tudo para ele. Mas... sempre tem um mas. Ele ficou viúvo faz 6 anos. A dona Isabela era o amor da vida dele. A menina tinha meses. Depois disso, ele se fechou. Ficou mais calado, mais duro, mais amargo. Com adultos, nunca. Com ela, ele se desmancha." Ouvi em silêncio. Um viúvo amargo há 6 anos dizia muito. "E a babá anterior?", perguntei, meio sem jeito. Lúcia suspirou. "Foi embora. Disse que não aguentava o jeito dele. Não é grosso de xingar, mas é seco. Fala só o necessário. Tem dia que chega e nem boa noite dá. A menina corre, ele brinca, mas com a gente é como se fôssemos parte da mobília." "Nossa", murmurei. "Mas olha", ela disse, batendo de leve no balcão. "Ele não é mau. Ele só perdeu. E tem homem que não sabe o que fazer com a dor. Então tranca. Parece frio, mas é medo." Fez uma pausa e completou sorrindo. "Eu acho que um dia aparece alguém que amoleça esse coração de pedra. Estou te dizendo isso só para você não estranhar." Sorri também, sem saber o que responder. Aquela mulher falava de amor como quem ainda acreditava nele. "Você acha que ele vai me contratar?", perguntei, tentando disfarçar a ansiedade. "Acho sim. A menina precisa de alguém e ele confia em mim. Se eu disser que você é boa, ele aceita. E eu gostei de você. Tem olho de quem gosta de criança, não de quem gosta de salário." "Como assim, olho de quem gosta de salário?", ri. "Ah, minha filha, casa de rico é cheia de gente que entra olhando para os móveis. Aí eu já sei." Rimos juntas e por alguns minutos eu esqueci que estava ali para uma entrevista. "Quer conhecer a dona da casa?", ela perguntou com brilho no olhar. "Quero." Subimos. No corredor do andar de cima, a atmosfera era diferente. Ali sim, dava para sentir que havia uma criança. Desenhos colados na parede, um unicórnio de pelúcia na porta, um tênis minúsculo largado no canto. Lúcia bateu de leve. "Com licença, princesa, trouxe visita."
A porta se abriu e ali estava ela, cabelinho claro, preso num rabo meio torto, vestido confortável, canetinha na mão e um olhar doce, um olhar de quem espera alguém. Oi, Alice, falei, me abaixando. Você é a nova babá? Perguntou direta. Se você quiser que eu seja. Você sabe brincar de quê? Perguntou curiosa. Segurei a vontade de rir. Sei brincar de um monte de coisa, mas podemos brincar do que você quiser. Se eu não souber, você me ensina. Ela me analisou por uns segundos, séria. Depois, abriu um sorriso tímido. Eu gostei dela. Lúcia gargalhou. Então pronto, contratada. Ficamos um tempo ali, e ela me mostrou seus desenhos. Esse é o papai, essa era a mamãe, essa sou eu. Meu peito apertou quando vi os traços simples e o espaço vazio entre o pai e a mãe. Ela me mostrou brinquedos, falou sem parar e eu ri de ver o quanto era divertida e animada. Descemos logo depois. Eu já estava prestes a oferecer de ir embora e retornar depois, quando a porta da frente se abriu. O barulho ecoou pela casa. Lúcia me lançou um olhar cúmplice. É ele. Meu coração acelerou, sem motivo racional, só instinto. Na minha cabeça já havia uma imagem dele. Terno caro, expressão fria, aquele tipo que a gente chama de inalcançável. E ele entrou exatamente assim. Alto, camisa social sem gravata, mangas dobradas, cabelo escuro e um olhar cansado. Não de trabalho, cansado da vida. Boa tarde, disse ele, a voz grave enchendo o hall. Boa tarde, senhor Gustavo, respondeu Lúcia. Essa é a Larissa. A Alice adorou ela. Os olhos dele vieram para mim. Rápidos, sérios, avaliadores. Nenhum sorriso. Boa tarde, ele repetiu, formal. Boa tarde, respondi, tentando parecer tranquila. Ele olhou para Lúcia. Já conversou com ela? Já. É educada, tem jeito com criança e a menina gostou. Acho que vai ser bom. Ele assentiu. Se a Lúcia disse que vai ser bom, está contratada. E, sem mais, completou. Combine horários com ela. Qualquer coisa, me avise. Virou-se para subir, mas foi interrompido por uma vozinha correndo escada abaixo. Papai! A transformação foi imediata. O homem fechado virou pai amoroso num piscar de olhos. Ele se abaixou, abriu os braços e pegou a filha no colo, o rosto iluminado por um sorriso que parecia adormecido há anos. Oi, minha pequena, como você está? Tô bem. Ah, a Larissa é legal, contou empolgada. Ela desenha, sabe fazer trança e gostou do meu unicórnio. Ele me olhou de novo. E pela primeira vez havia algo diferente no olhar, um calor sutil, contido, como se tivesse comprovado que a filha havia gostado de mim. Que bom, disse. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, respondi, tentando não reparar demais no jeito como ele olhava para a filha. Era ternura demais para um homem que parecia esconder tanto. Lúcia se aproximou e murmurou no meu ouvido. Viu? Com a pequena é assim. O resto ele trata como funcionário. Não leva para o coração. Não é com você. Assenti, ainda tentando entender o que sentia. Quando ele subiu com a filha no colo, Lúcia e eu acertamos os detalhes: horários, rotina, remédios, escola. E a babá anterior foi embora quando? Perguntei, tentando soar casual. Saiu semana passada, respondeu. Disse que ele nunca elogiava, nunca agradecia, só cobrava. E não mentiu, não. Ele ficou assim depois da morte da Isabela. Antes era outro homem, alegre, expansivo, fazia churrasco todo fim de semana. Hoje só trabalha e cuida da filha. Mas ela ajeitou o avental e sorriu baixinho. Um dia alguém aparece para lembrar que ainda dá para ser feliz. Você acha mesmo? Acho sim. E às vezes Deus coloca a gente na casa dos outros não só para trabalhar, mas para consertar um pedaço que estava torto. Fiquei pensando nisso o resto da tarde, tentando entender. Na volta para casa, a decisão já estava tomada. Eu ia aceitar. Não era só um emprego, era entrar numa casa que ainda chorava alguém que já tinha ido. Um pai que não sabia mais conversar com adultos. Uma menina que só queria colo. E eu, que também estava meio quebrada. Talvez fosse por isso que aquele lugar já me parecia um recomeço. Capítulo 2. Quando ele agradeceu. Nos primeiros dias, eu só queria fazer tudo certo. Chegava 15 minutos antes do horário, sempre recebida pelo sorriso doce da Lúcia e pelo cheiro inconfundível de bolo saindo do forno. A casa ainda era silenciosa,
mas o silêncio parecia menos triste. Alice acordava cedo, vinha descendo as escadas descalça, o cabelo bagunçado, o ursinho no braço e o bom dia mais doce do mundo. Logo, a rotina dela virou a minha. Levava para a escola, voltava para organizar brinquedos, preparava atividades, depois ia buscá-la e passávamos a tarde entre desenhos, brincadeiras, perguntas e risadas. E o Gustavo? Gustavo era como uma sombra elegante que pairava pela casa. De manhã, saía antes de Alice acordar. À noite, às vezes voltava depois que ela já dormia. Quando cruzava o caminho da filha, virava outro homem, sorria, brincava, ria com o coração. Mas comigo, voltava a ser o mesmo homem contido de sempre, educado, mas distante. Mesmo assim, havia algo nele que me atraía e eu odiava admitir. Não era só beleza, era o peso. O tipo de peso que vem de quem carrega o mundo sozinho e ainda tenta parecer inteiro. Lúcia, claro, percebeu. Ela percebia tudo. Você anda pensativa, Larissa, comentou um dia, enxugando as mãos no avental. É o senhor Gustavo, não é? Quase engasguei com o café. O quê? Não, claro que não. Ela riu baixinho, aquele riso de quem enxerga antes da gente admitir. Ah, menina, eu conheço esse homem há mais de 10 anos. Faz tempo que não vejo ele olhar para alguém do jeito que olhou para você desde o primeiro dia. Faz meses que você está aqui e eu só vejo esse interesse crescer. Corei até a alma. Mas o assunto morreu ali. Ou, pelo menos, eu tentei deixar morrer. Naquela quinta-feira, o telefone tocou bem cedo. Era Lúcia. Bom dia, Larissa. Desculpa o horário, mas consegue vir mais cedo hoje? A menina tá quente, acho que é febre. Claro, tô indo, respondi, já me vestindo às pressas. Cheguei em menos de meia hora. Alice estava deitada, o rostinho vermelho, a respiração pesada. Me dói a cabeça, murmurou, manhosa. Medi a temperatura, 38,5. Dei o remédio, fiz com pressa, mas a febre não cedia. Quando Gustavo chegou antes do almoço, Lúcia foi logo avisar. Ele queria saber por que não o avisamos mais cedo e ouvi Lúcia explicar que estava tentando resolver antes de chamar, já que ele tinha uma reunião importante. Ele apareceu na porta do quarto, o semblante tenso, o olhar preocupado. O que aconteceu? Expliquei tudo. Ele se aproximou e, ao tocar o rosto da filha, a expressão dele se desfez. Era pura ternura. Meu coração apertou. Vou levá-la ao pronto-socorro, disse, firme. Larissa, pode vir junto? Ela fica mais calma com você. Claro. No carro, Alice dormia com a cabeça no meu colo. A chuva caía fraca, como se o céu também tivesse febre. O silêncio entre nós era quase palpável, mas não era desconfortável, era cheio de coisas que nenhum dos dois sabia dizer. No hospital, o diagnóstico foi simples: virose. Mesmo assim, ele não saiu do lado dela nem um minuto. Segurava a mão pequena com tanta delicadeza que dava para ver o quanto aquele homem tentava esconder o medo de perder de novo. Voltamos para casa já de noite. Alice dormia, exausta. Ele a pegou no colo quando chegamos. Subimos devagar. Eu ajudei a trocar o pijama, ajeitei o cobertor e, quando terminei, ele ainda estava parado na porta observando em silêncio. Obrigado, disse. Só isso, mas vindo dele, parecia uma confissão. Sorri. Ela vai ficar bem. Ele respirou fundo, como se algo dentro dele tivesse relaxado. Você deve estar cansada e com fome. Espera um pouco. Saiu apressado. Achei que fosse só uma gentileza qualquer, mas quando desci e segui a iluminação até a cozinha, encontrei uma cena que me desmontou. Gustavo, de mangas arregaçadas, tentando acender o fogão e preparar um lanche. Eu comecei. Posso ajudar? Não, já está quase. Ele levantou os olhos e pela primeira vez sorriu. Não sou muito bom nisso, mas sei fazer um lanche decente. Sentei no banco, meio sem saber onde colocar as mãos. O cheiro de pão tostando e queijo derretendo tomou conta do ar. Ele serviu 2 pratos, abriu uma garrafa de suco e disse: é o mínimo que posso fazer. Você ficou o dia todo com a gente. Foi nada, eu gosto dela. Dá pra ver, respondeu servindo suco. Faz tempo que ela não se apega tanto a alguém.
Ela é especial e você é um ótimo pai. Dá pra ver o quanto ela confia em você. Ele me olhou surpreso, como se não estivesse acostumado a ouvir elogios. Ninguém me chama de ótimo pai, disse rindo de leve. Costumam me chamar de difícil. Talvez confundam difícil com protetor. Ele levantou os olhos de novo e o silêncio entre nós ganhou outro peso. Não desconforto, conexão. E você? Perguntou. Por que quis esse emprego? Falei a verdade. Sobre o aluguel atrasado, o medo, o recomeço. Ele ouviu em silêncio, atento. No fim, apenas disse: é raro alguém falar comigo com tanta sinceridade. E ficou me olhando, como se tentasse entender o que mais eu não dizia. Quando percebi, já passava das 11. Acho melhor eu ir, falei, levantando. Eu te levo. Não precisa, a Alice está dormindo, não quero incomodar. Ele assentou, mas o olhar ficou preso em mim. Por um instante, o ar pareceu parar. 2 buzinadas lá fora quebraram um encanto. Minha carona chegou. Sorri. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Larissa. Ficou na porta me observando entrar no táxi. E por algum motivo que eu não soube explicar, aquele olhar foi mais intenso do que qualquer toque. Na manhã seguinte, a casa parecia outra. A luz mais suave, o ar mais leve. Mas eu estava diferente também. Gustavo não saiu de casa, queria ficar de olho na filha. E cada vez que ele passava pelo corredor, meu corpo lembrava da noite anterior, do olhar dele, da atenção. Lúcia percebeu. Claro que percebeu. Que cara é essa? Perguntou, arrumando a mesa do café. Nenhuma. Ela arqueou uma sobrancelha. Nenhuma é? Engraçado. Desde quando nenhuma fica corada? Lúcia, resmunguei rindo. Tá bom, tá bom. Ela deu de ombros, sorrindo. E ficou por isso. Mas por dentro, algo em mim já sabia. Aquela casa estava despertando de um longo sono. E de algum jeito, eu também. Capítulo 3. A noite que mudou tudo. A sexta-feira amanheceu pesada. O céu, cinza e abafado, parecia carregar o mesmo peso que eu sentia no peito. Talvez fosse só o nervosismo de ir embora, ou talvez fosse o pressentimento de que eu estava deixando algo inacabado. Acordei antes do despertador. As malas já estavam prontas no canto do quarto. 2, uma com roupas e outra com tudo o que não coube na primeira. Olhei para elas e pensei: não se apega, Larissa. Isso aqui nunca foi seu. Mas era impossível. A Alice já tinha virado um pedacinho meu. E o Gustavo? Dele eu tentava nem pensar. Mas não tinha o que fazer. Corri para resolver minhas coisas e deixei um recado com a moça que me ajudava no trabalho. Não ia dar tempo de esperar o fim do expediente para resolver tudo. E, sinceramente, eu não me importava em não receber por esses dias. No momento, meus problemas eram outros e bem maiores. Na noite anterior, Gustavo tinha chegado tarde. A casa estava em silêncio e Lúcia, sozinha na cozinha, tomava chá quando ele apareceu. A Alice dormiu? Perguntou. Dormiu, depois de muito custo. Ela o olhou com um misto de carinho e provocação. Chorou até pegar no sono. Por quê? Não está bem de novo? Ele franziu a testa. Não, é porque a Larissa foi embora. O rosto dele mudou. Foi embora? Como assim? A imobiliária despejou, disse que voltaria para a cidade da mãe. Saiu correndo, nem conseguiu esperar o senhor para conversar. Gustavo ficou parado um tempo, olhando para o nada. Lúcia, calada, sabia que não precisava dizer mais nada. Ele passou a mão pelos cabelos, irritado, e foi direto para o escritório. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o trabalho não o salvou. As palavras se embaralhavam, os números não faziam sentido. Fechou o laptop e ficou ali, encostado na cadeira, sentindo um vazio que não sabia nomear. No dia seguinte, nem tentou fingir normalidade. Ficou em casa, calado, observando a filha brincar, mas sem vontade. Lúcia, que não tinha papas na língua, resolveu falar. Sabe o que eu acho, senhor Gustavo? Cruzou os braços. Que o senhor perdeu mais do que uma funcionária. Ele levantou o olhar surpreso. Lúcia, por favor. Não, agora o senhor vai me ouvir. A voz dela é firme, mas doce. Eu conheço o senhor desde antes da dona Isabela partir. Vi o homem que o senhor era, vivo, alegre.
Depois, vi o Senhor se fechar. E agora, por um breve tempo, vi o Senhor renascer. Os dias ficaram mais leves, a casa mais colorida. E a culpa é dela. Gustavo tentou se conter. A Alice se acostuma com outra babá. A Alice, talvez. Mas o senhor? Lúcia o encarou. Vai se acostumar também? Ele não respondeu. O senhor pode negar o que quiser, continuou ela, mas nesses meses eu vi seus olhos quando ela entrava na sala. Vi a forma como o senhor respirava perto dela. E agora vejo o senhor desse jeito, sem chão. Isso não é falta de uma babá, Gustavo. É falta dela. O silêncio que veio depois foi quase palpável. Lúcia respirou fundo, deu um último empurrão. Deixe o orgulho de lado, vá atrás dela, ainda dá tempo. Minutos depois, ele já sabia o que precisava fazer. Pegou as chaves e saiu sem dizer uma palavra. O motor do carro rugiu na entrada, e o som chamou a atenção de Alice, que correu até ele. "Papai, aonde vai?" perguntou, encostada na janela. Buscar a Lari. Ele sorriu pela primeira vez em dias. "Acha que ela vai gostar de me ver?" "Vai!" gritou a menina, pulando. "Mas não demora, tô com saudade." Capítulo 4. Surpresas. Eu estava trancando a porta do meu apartamento quando ouvi o som de um carro parando. Olhei por cima do ombro e vi o SUV preto. Meu coração disparou. Quando ele desceu, o mundo pareceu parar. "Gustavo!" sussurrei. Ele veio em passos firmes, o olhar intenso, decidido. "Como assim você vai embora sem se despedir de mim?" perguntou, a voz rouca. "Ou melhor, de nós?" Eu me despedi da Lúcia e da Alice, tentei dizer, tentando manter a compostura. Mas não de mim. Suas palavras me deixaram sem reação. Eu não sabia que isso importava. Ele deu um passo à frente. "Não importava até eu imaginar a casa sem você." Meu peito apertou. "Gustavo, eu não posso ficar. Não tenho onde morar. Minha vida está uma bagunça. Tenho que ligar para minha mãe, avisar que vou voltar porque não tenho mais como me manter aqui e..." Ele riu, um riso curto sem humor. "Você pode contar comigo para te ajudar, para voltar para casa." "Eu não quero causar confusão." "Confusão?" sorriu de canto. "A única confusão é aqui." Tocou o peito. "Achei que meu coração tinha morrido, Larissa, mas então você chegou." A voz dele vacilou. "Ontem, quando você foi embora, eu percebi, eu não sei mais viver sem você." Fiquei sem ar. Não podia ser real. Ele se aproximou, tão perto que o calor da respiração dele encostou no meu rosto. "Eu me segurei para não te beijar aquela noite", confessou, "e me arrependi desde então." "Gustavo, por favor", murmurei, sentindo os olhos marejarem. "Me dá uma chance", pediu, segurando meu rosto com cuidado, como se tivesse medo de me quebrar. "Uma chance de fazer tudo certo. Fica comigo, Larissa." "Eu não sei. O que vão pensar? Que eu me aproveitei, que estou dando um golpe, que pensem o que quiserem." O olhar dele queimava. "Eu só quero você." Antes que eu pudesse reagir, ele me beijou. Foi um beijo quente, urgente, cheio de tudo que a gente não disse nos últimos dias. E eu não resisti, não quis resistir. Quando ele se afastou, ainda com as mãos no meu rosto, sussurrou: "Posso entender como um sim?" Demorei um segundo para responder. "Sim", murmurei sorrindo entre lágrimas. Ele riu, aliviado, e me puxou para um abraço, mais leve, mais certo. E pela primeira vez, eu senti que estava exatamente onde devia estar. Voltamos para casa juntos. Alice estava na sala, brincando com o ursinho. Quando nos viu, gritou: "Lari, você voltou!" Gustavo brincou: "Olha quem eu encontrei perdida na rua." Alice riu alto, correu até nós e abraçou os dois ao mesmo tempo. Lúcia apareceu na porta, mãos na cintura e um sorriso de quem venceu uma aposta. "Eu acho que não era ela que estava perdida não, senhor Gustavo", disse, divertida. "Era o senhor, e quem te encontrou foi ela." Gustavo olhou para mim e entrelaçou os dedos nos meus. E naquele gesto simples, eu entendi.
Ele não ia me deixar ir de novo. Capítulo 5. Quando o coração dói. Aquele dia parecia um sonho. As paredes que antes respiravam tristeza, agora acolhiam o riso de Alice, o cantarola leve da Lúcia e o meu próprio espanto diante de tanta mudança. Gustavo, ele parecia outro homem. O mesmo semblante sério, mas os olhos já não carregavam o peso de antes. Agora havia luz neles. E toda vez que nossos olhares se cruzavam, eu sentia o tempo desacelerar. Naquela noite, ficamos os três na sala. Alice desenhava e, no papel, colocou 3 figuras de mãos dadas. Ela, eu e o Gustavo. É a nossa família, disse, simples como só uma criança consegue ser. Gustavo me olhou em silêncio, e naquele olhar havia ternura e promessa. Naquele instante, eu soube. Eu já não era mais uma hóspede na vida deles. Quando Alice adormeceu no sofá, ele a pegou no colo e subiu as escadas com cuidado. Fiquei ali, observando. O silêncio que restou não era o mesmo de antes, era um silêncio de paz. Quando ele desceu, sem gravata e com a camisa meio aberta, parecia mais humano, mais próximo. Ela dormiu? Perguntei. Dormiu. Ele parou diante de mim e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sorrindo. É uma menina especial. E você tem culpa nisso, respondeu, com um meio sorriso. Senti o rosto aquecer. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso e bonito. Eu não sou bom com palavras, Larissa, nem com sentimentos, mas com você é diferente. É como se o ar voltasse a entrar, como se a casa respirasse de novo, como se eu estivesse vivo de novo. E essa sensação de estar inteiro só senti com a minha filha, e agora com você. A voz dele era baixa, rouca. Dei um passo para perto, quase sem perceber. Gustavo, sussurrei. Ele aproximou o rosto, tão devagar que o próprio ar entre nós pareceu vibrar. Eu não quero mais esconder o que sinto, murmurou. E sei que é rápido, improvável, mas nada nunca fez tanto sentido para mim. Eu digo mesmo, confessei. Ele encostou a testa na minha e eu não precisei dizer mais nada. O meu silêncio era um sim para tudo o que viria depois. O beijo aconteceu ali, calmo e inevitável. Doce no começo, intenso depois. Um beijo que misturava gratidão, desejo e alívio. Quando se afastou, o olhar dele era o de quem estava voltando para casa depois de muito tempo. Horas depois, estávamos na cozinha. Ele ria de si mesmo enquanto tentava preparar alguma coisa, e eu o observava encantada. Eu não cozinho bem, disse, me entregando um sanduíche torto, mas juro que a intenção é boa. É o suficiente, respondi, rindo. Mas podemos cozinhar juntos. Posso te ensinar alguns truques. Ficamos conversando sobre tudo e sobre nada. E, de repente, o riso virou silêncio. Aquele tipo de silêncio que anuncia o que vem depois. Ele se aproximou, os olhos presos nos meus. O beijo dessa vez foi firme. Depois veio outro. E mais um. E eu suspirava, abraçada nele, envolvida naquele carinho, encantada com o novo rumo da minha vida. Acho que temos muito o que resolver, disse ele, entre um riso e um suspiro. Uau, casamento e tudo, é? Brinquei. Claro que sim, quero tudo com você. Sorriu, deixando um beijo no meu rosto. Eu também quero, mas antes disso, murmurei, tem algo que preciso resolver. O quê? Sorri. Onde eu vou dormir hoje? O sorriso dele ganhou outra intenção. Então vem, e me estendeu a mão. O quarto estava em meia luz, o som suave da chuva preenchendo o ar. Ele parou na porta e me olhou, como se pedisse permissão para me querer. Aproximou-se devagar, o perfume misturado com o cheiro de chuva. Quando suas mãos tocaram meu rosto, o mundo lá fora sumiu. O beijo veio de novo, mais profundo, mais seguro. Cada toque era uma pergunta, e cada respiração uma resposta. Quer que eu te mostre o quarto e o resto da casa? Ele sussurrou com um sorriso provocativo. Vou amar conhecer a casa pelo seu olhar, sorri. Mas só vou aceitar se tiver banheiro incluso. Preciso de um banho. Ele riu baixo. Tem, e posso te mostrar agora.
O vapor subia devagar, embaçando o espelho. Entrei sobre o chuveiro, deixando a água quente deslizar pelos ombros. Por um instante, fechei os olhos tentando entender se tudo aquilo era mesmo real. Ouvi uma batida leve na porta. Larissa? A voz dele, baixa, firme. Oi, respondi, atenta. Eu trouxe uma camisa, sua roupa molhou. Deixa na pia. Houve uma pausa. Depois, ele disse num tom quase inaudível. Posso entrar um segundo? Prometo não olhar. O coração disparou. Pode. A porta abriu devagar. O vapor escapou e eu vi o reflexo dele no espelho. A silhueta alta, hesitante. Colocou a camisa sobre a pia, mas ficou ali. A respiração dele estava pesada. Larissa disse, a voz rouca. Passei tanto tempo sem sentir nada que agora tudo parece demais. Tô me sentindo como um adolescente ansioso, brincou, com um meio sorriso. Me virei lentamente. A água ainda caía sobre mim, os cabelos molhados colando na pele. Ele estava de costas, fiel à palavra de não olhar. Pode olhar. Minha voz saiu num sussurro. Ele se virou. O olhar dele percorreu meu rosto, meu pescoço e desceu devagar. Não havia pressa. Havia encantamento, desejo contido e um carinho que queimava mais do que qualquer toque. Dei um passo à frente. A distância entre nós desapareceu. A mão dele veio até meu rosto, os dedos deslizando com cuidado, como quem tem medo de acordar um sonho. Eu não devia, murmurou. Então não fala. Levei o dedo aos lábios dele. O beijo veio logo depois, molhado, intenso, terno e faminto ao mesmo tempo. Ele me encostou suavemente contra a parede fria do box, a água escorrendo entre nossos corpos e tudo virou um só instante, respiração, toque, calor. Não houve pressa, nem barulho, apenas o som da chuva do lado de fora e o da água caindo sobre nós. Foi a primeira vez em muito tempo que dois corações quebrados voltaram a bater no mesmo ritmo. Minutos depois, ainda envoltos na toalha felpuda e no cheiro de sabão, ouvimos uma vozinha no corredor. Papai? Congelamos. Já vou, filha, respondeu rápido. Ele vestiu a calças às pressas e correu até o quarto de Alice. Terminei de colocar a camisa que ele deixou para mim, e quando voltou, trazia a pequena no colo, sonolenta e sorridente. Lari, murmurou, surpresa, você ainda tá aqui. Tô, meu amor, respondi, sorrindo. E acho que não vou mais embora se você deixar. Ela sorriu e bateu palminhas. Oba, fica para sempre. Gustavo beijou a cabeça da filha e olhou para mim. Então está decidido, ela vai ficar para sempre. Naquela noite, enquanto colocávamos Alice para dormir, ele entrelaçou os dedos nos meus. E pela primeira vez, a casa que antes só conhecia silêncio, respirou amor. O mesmo amor que cura, que recomeça, que não precisa ser perfeito, só verdadeiro. Ele encostou a boca no meu ouvido e sussurrou. Acho que a gente finalmente encontrou o nosso lugar. Sorri, eu também acho. Capítulo 6. Recomeço. Acordei com o som da chuva fina batendo na janela e o cheiro de café vindo da cozinha. Por um segundo, esqueci onde estava. Mas meu sorriso se abriu assim que eu ouvi a risada de Alice e a voz grave de Gustavo. E tudo fez sentido de novo. Acordar naquela casa era como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Descendo as escadas, senti o coração leve, cheio de algo que eu não sentia havia anos: paz. Lúcia já estava de avental, mexendo nas panelas, e me olhou com aquele sorrisinho malicioso de quem viu mais do que devia. Bom dia, dorminhoca, disse, servindo uma caneca fumegante. Dormiu bem? Assenti, disfarçando o sorriso. Dormi. E você? Eu? Dormi o suficiente para sonhar com casamento. Ela arqueou as sobrancelhas, divertida. Lúcia, protestei, corando. Ela riu alto. Ah, menina, deixa de bobagem. Eu conheço esse homem há anos. Ontem ele parecia outro. Até o jeito de andar mudou. É tão bom ver ele feliz de novo. Tentei esconder o riso, mas não deu. Ela tinha razão. Gustavo estava diferente. E eu nunca tinha sido tão feliz. Ele apareceu na cozinha logo depois, o cabelo ainda um pouco molhado, a camisa aberta no colarinho e um sorriso fácil. Bom dia!
O olhar dele me encontrou, e só isso bastou para eu esquecer o resto do mundo. Bom dia, respondi, com a voz mais baixa do que pretendia. Alice correu até mim, o ursinho nos braços. Lari, o papai fez panqueca, contou, animada. Sério? Finge surpresa. Então ele cozinha. Mais ou menos, Lúcia comentou, rindo. Mas hoje eu deixei. Ele disse que queria aprender. Gustavo ergueu uma sobrancelha, divertido. Não começa, Lúcia. Tarde demais, senhor Gustavo. Ela piscou. Agora vai ter que ouvir. Alice gargalhou e eu também. Aquele riso leve, espalhado entre nós, era o som mais bonito que aquela casa já tinha tido. Mais tarde, quando o dia clareou, fomos todos para o jardim. A chuva tinha virado garoa e Alice insistiu em pular nas poças. Lúcia observava da varanda, balançando a cabeça e rindo. Ela vai se sujar toda, murmurei. Deixa, disse Gustavo, parando ao meu lado. É bom ver a casa cheia de vida de novo. Olhei para ele. O vento bagunçava os cabelos dele e o sorriso tranquilo me fez entender. Aquele homem, antes preso no luto, agora aprendia a viver outra vez. Ele me abraçou por trás, os braços firmes na minha cintura, o queixo apoiado no meu ombro. Sabe o que eu percebi? Perguntou, a voz baixa. Eu achava que tinha perdido tudo, e no fim, a vida só esperava que eu abrisse a porta de novo. E conseguiu, respondi, entrelaçando os dedos nos dele. Agora a casa tem ainda mais risada de criança e bagunça boa. Ele riu. E tem você. Me virei devagar em seus braços. O olhar dele era aquele mesmo, calmo, cheio e sincero. O tipo de olhar que promete o que as palavras não precisam dizer. Eu tenho medo, confessei, num sussurro, de tudo isso acabar. Não vai acabar. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. É que parece bom demais para ser verdade. Ele sorriu. É mesmo, mas é real, e eu sei cuidar do que é meu. E me beijou. Dessa vez, sem urgência, um beijo de certeza. Dentro de casa, Lúcia observava da janela, sorrindo. Eu disse que esse coração ainda ia amolecer, murmurou, voltando para o fogão. Alice apareceu ao lado dela, segurando o ursinho. Lúcia, eles estão se beijando de novo? Estão sim, minha flor. Então quer dizer que eles se amam? Lúcia se abaixou, olhou nos olhos da menina e respondeu com ternura. Quer dizer que às vezes, quando a vida parece dura demais, o amor aparece para lembrar que a gente ainda pode ser feliz. Mais tarde, quando a noite caiu, estávamos os três no sofá. Alice adormeceu no meu colo, o rosto sereno. Gustavo me olhou, o braço estendido por trás de mim, e falou baixinho. Eu sei que parece cedo, mas eu quero que você fique, para sempre. Sorri. Eu já fiquei. Ele beijou minha testa, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que o futuro não doía. A casa respirava amor, e eu, finalmente, também.